Boa noite a todos, participantes, companheiros do nosso momento de reflexão. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao nosso projeto, esse projeto que tem surtido muitos bons resultados. Para nós é uma grande alegria, como eu sempre falo, poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Estou vendo o pessoal já entrando aí, Glorinha, Neto, Regilsa, que bom, Miranda, conseguiu mais cedo hoje, muito bom. Dani Baia, boa noite, que bom, conseguiu. Muito bom, gente, é sempre um momento especial, um momento que nós nos dedicamos a trazer esses temas para serem refletidos aqui, né? Então ontem nós tivemos um dia muito especial, Dia dos Pais, cada um dentro das suas possibilidades comemorou da melhor maneira possível, e aqueles cujos pais já não se encontram aqui entre nós, já se encontram em outra dimensão, certamente eles alcançam, eles recebem as nossas vibrações, enfim, é sempre um momento muito especial. O mano dizendo que esqueceu a aguinha, vai lá pegar. Paulinho Sameiro, Mariângela, Denise, que foi aniversário dela ontem, da D, muito querida. Muita gente boa entrando, eu fico feliz. Abel, que bom, Abel, que você está aí também. Marcinha Caetano, só gente muito boa. E a gente sempre lembra que estamos ao vivo aqui, mas esse vídeo vai ser disponibilizado lá no Instagram. E temos muitas pessoas que estão gostando dessa ideia de também, não é ao vivo, mas pelo menos eles acompanham por lá também o nosso momento de reflexão. Então, Antônio Tadeu, boa noite. William Argolo, meu aluno querido lá do CIAD, Magali Creze, Guilherme. Muito bom, gente. Então vamos lá. Mauro também. Que bom, Mauro, que você agora está aí firme e forte. É sempre bom, gente. Eu na semana passada eu fiquei assim, mais uma vez sensibilizado com a experiência de um amigo que viu a gravação no dia seguinte no Instagram, e há muito tempo nós não nos falávamos, né? E ele naquele dia apareceu para ele no Instagram a reflexão que foi feita, e ele me mandou uma mensagem lindíssima do quão importante aquela reflexão foi para o momento que ele estava vivendo, né? E eu falei para ele que não existem coincidências, né? As coisas acontecem para nós de maneiras assim, muitas vezes imperceptíveis, né? Então eu falo que é um exercício, nós começarmos a identificar essas deixas que o universo vai nos proporcionando, né? Quando a gente começar a perceber isso de uma maneira mais clara, mais plena, eu acho que muita coisa boa vai melhorar, vai passar a acontecer na nossa vida, né? Então vamos lá, gente, vamos para a nossa preparação. Vocês estão entrando aí, sua mãe também está aí, né, William? Que bom, fico feliz. Eneida, querida, também, que bom, gente. Então vamos, como eu sempre gosto de fazer, a gente tentar dar uma acalmada. Dificilmente, agora 10 da noite, né, dificilmente a gente não está, de certa forma, um pouquinho mais tranquilos, mais calmos, assim eu espero. Mas de qualquer maneira vamos nos voltar inteiramente para esse momento. Então eu sempre peço para que vocês fechem seus olhos, para que vocês percebam-se no ambiente onde vocês estão de uma maneira mais plena, mais concentrada, de olhos fechados. Façam
movimentos respiratórios bem lentos e bem profundos, pelo menos 3. Imaginem-se completamente envolvidos pelas vibrações que vocês mesmos atraem para o ambiente de vocês, pela vontade de que esse momento seja um momento especial para vocês. Respirem, prendam um pouco o ar, depois soltem devagar. Percebam-se completamente envolvidos por essa energia que nos acompanha sempre que necessitamos. Mas especialmente hoje, nós conscientemente a atraímos para o nosso ambiente, para fazer com que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível a reflexão que será desenvolvida hoje. Muito bom. Muitos queridos entrando aí. Que bom tê-los aqui, meus companheiros. Então vamos lá. O nosso tema é um tema interessante, né? O desafio de não deixar a violência tomar conta de nós. Um desafio, sem dúvida, né, gente? Porque, na verdade, a violência, ela é um problema mundial, né? Em muitos lugares do nosso planeta, a violência está presente em alto grau, né? E especialmente em países como o nosso, onde a injustiça social ela é significativa. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um dos motivos, por exemplo, aqui no nosso país, que nos leva a vivenciar, a experimentar situações de muita violência, né? Agravados pela impunidade, né? com a qual muitas vezes os casos são tratados, mas não há dúvida que muitos de nós, de alguma forma, já fomos impactados, mas de uma maneira mais ou menos dolorosa, pela violência que a gente entende que exista. A gente entende não, que realmente exista ao nosso lado. Então tem pessoas que experimentam verdadeiras tragédias em relação à violência. Tem pessoas que vivem em locais onde a violência está presente quase que diariamente. Outros são impactados pelas notícias que ouvem, né? Não estão assim impactados diretamente, por exemplo, no local onde moram, tá? Mas não há dúvida que é uma situação extremamente dolorosa e que, se não tomarmos os devidos cuidados, vai sem dúvida abalar a vida de muitas pessoas, de comunidades, às vezes, né? Mas, como eu sempre gosto de enfatizar, eu não abro mão de alguns conceitos que, para mim, são fundamentais para que eu tente viver a minha vida dentro de um padrão mínimo de confiança, de esperança, de otimismo e de consolação, muitas vezes. Então, o fato de, por exemplo, sabermos que o nosso planeta, no estágio evolutivo que ele se encontra, nós ainda vivenciamos situações extremamente dolorosas em função, por exemplo, da violência, isso é algo que traz, de certa forma, um certo consolo,
né? A quantidade de espíritos que habitam o nosso planeta, né? Ainda estamos em uma fase ainda muito rudimentar em termos de evolução. Isso faz com que naturalmente nos deparemos com situações como essas que eu acabei de falar e como certamente outras que vocês devem estar pensando, refletindo, vindo à memória de vocês. E uma outra coisa interessante a gente lembrar, nós vivemos sob uma lei que ela é inexorável. É uma lei da qual nenhum de nós escapa, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então, tudo que nós experimentamos nesta vida, seja de alegria, seja de tristeza, são consequências de atitudes nossas do passado. Isso é algo que, se nós vivenciarmos esse conceito a todo instante, nós vamos lidar com principalmente as adversidades que acontecem na nossa vida de uma maneira um pouco mais tranquila, se possível, né? A gente sabe que a dor, ela vai existir, ela existe, ela está presente em muitos momentos das nossas vidas. Mas saber que há uma razão para isso, que nós não estamos sendo punidos de forma aleatória, de forma injusta, isso gera em nós, pelo menos deve gerar, um consolo, né? Bom, eu estou vivenciando isso, realmente é algo para o meu aprendizado, para o meu processo evolutivo. É claro que existem, como eu falei, grandes tragédias proporcionadas por violências das mais variadas, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas se nós temos essa certeza de que, apesar da dor lancinante que está cortando o nosso coração, que está destruindo a nossa vida, nós precisamos ter, ou pelo menos nos esforçar para ter uma postura diante daquela dor, daquele sofrimento, de acordo com essa certeza. Isso vai trazer para nós, se exercitados a todo instante, isso tende a trazer para nós uma maior serenidade, uma confiança em Deus em relação àquilo que nós estamos vivenciando. Então, estou falando em termos da violência que vem de fora e nos atinge. E quando nós somos os responsáveis pela violência? Essa é outra reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Que muitas vezes nós somos os responsáveis por atos de violência, seja no meio social onde nós nos encontramos, ou até mesmo dentro das nossas próprias residências, da nossa própria casa. Porque a violência, geralmente a gente só pensa naquelas violências que explode na mídia, em termos de assassinatos, de assaltos, enfim, tudo aquilo que é extremamente veiculado, especialmente na grande mídia. Mas existem vários tipos de violência. A violência física é aquela mais comum e que talvez seja a primeira que vem à nossa mente quando ouvimos a palavra violência, que é o uso da força física para agredir. E nós vemos a todo instante isso acontecendo dentro do contexto que nós vivemos, né? Outro tipo de violência é a violência psicológica, aquela em que há ameaças, intimidações, né? Violência moral, através de calúnias, difamações, violência econômica, quando há furtos, roubos, golpes, né? O que tem de golpes acontecendo, né? Enfim, isso não deixa de ser uma grande violência, né? E a violência social, que é aquela fruto da discriminação, da intolerância,
né? Nós estamos vivenciando uma situação muito triste em relação àquele jovem num shopping aqui no Rio de Janeiro, em que ele foi abordado por dois seguranças e foi por pura discriminação, por puro preconceito, ele foi agredido de forma cruel, de forma abjeta. Então, esses tipos eu trouxe esses tipos de violência para que nós comecemos a pensar de que maneira, muitas vezes, através dos nossos comportamentos, nós não exercemos algum tipo de atitude de violência. Nós podemos, a todo instante, dependendo do que aconteça, do estímulo que aconteça, nós podemos reagir de forma bastante violenta. Muitas vezes, essas reações, naturalmente, elas têm uma causa, né? Então, muitas das nossas frustrações, dos nossos conflitos, né? Do que está acontecendo no nosso contexto íntimo, muitas vezes faz com que nós tenhamos reações que podem até mesmo custar uma vida inteira. Quantos não estão, às vezes, presos que tiveram reações de violência impensada, em que não houve um devido controle naquele momento, né? Nós estamos, por exemplo, dirigindo por aí, pelas ruas, né? Quantos não morrem em função de discussão no trânsito, por exemplo, né? Então, as reações violentas, elas são mais comuns do que a gente possa imaginar. Porque, às vezes, uma omissão, um silêncio, ele podem ser atitudes de grande violência, né? O descaso. Existem várias situações em que, como eu sempre gosto de enfatizar, esse momento é o momento para nós fazermos as nossas reflexões, né? Vamos talvez esquecer um pouco aquela violência que vem de fora e que nos atinge, mas pensar no que nós fazemos muitas vezes e que às vezes magoam pessoas queridas, né? Nossa, né? Quantas vezes nós nos dirigimos a outras pessoas que têm gostos diferentes dos nossos, né? Por exemplo, se eu torço por um time e o outro torce pelo outro, então às vezes eu tenho uma postura agressiva, de violência, a ponto mesmo de se matarem, né? Uma torcida vai ter uma atitude de violência só porque o outro torce para um outro time diferente. Então estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo no universo imenso que existe de situações que nós precisamos estar atentos para pensar, né? Porque às vezes a coisa é imperceptível. E se aquela pessoa que de certa forma está recebendo aquela ação, ela nem sempre ela vai sinalizar por motivos variados. Então nós precisamos estar muito atentos para que nós tenhamos o cuidado para exercer esse autocontrole. Até porque se eu entendo que a consequência de um ato violento, ela dificilmente não, ela nunca vai ser boa, se eu tenho essa compreensão, então, poxa, peraí, eu vou parar para pensar, para ver o que eu tenho feito, né? Por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla aqui, gente. A questão de nós identificarmos as nossas reações. A gente buscar esse processo de autoanálise, de por que eu fiz isso, né? Por que eu tive essa reação? O que é que me levou a ter essa reação? Isso é um exercício que nós não podemos mais abrir mão dele. É algo absolutamente, enfim, não vou dizer obrigatório, porque ninguém é obrigado a nada, na verdade, mas é algo que vai trazer grandes benefícios para nós. Eu tive até uma certa dificuldade de encontrar uma página do Minutos de Sabedoria que tivesse uma relação direta com isso, mas eu achei uma bem interessante,
ele fala o seguinte, o Torres Pastorino fala o seguinte na mensagem 252. Ele fala o seguinte: não se exalte, não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam os corações e representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e esta pode resistir a todos. Não há força que derrube a mansidão e nada é empecilho para ela. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Eu achei interessante porque ela tem uma relação direta com a questão do autocontrole que nós temos que tentar exercer em relação à violência. Então ele fala aqui, por exemplo, não se exalte, não se irrite, não discuta. Se nós pararmos para pensar, a exaltação, a irritação, a discussão podem ser prenúncios de atos de violência. Porque quando nós estamos exaltados, ou quando nós estamos irritados, ou quando nós estamos discutindo no sentido de ser uma contenda, né, dificilmente nós estamos equilibrados. Nesse momento nós saímos do prumo, nós entramos num processo muitas vezes de perda do controle emocional diante daquela situação. Então a gente sabe que muitas vezes isso é quase impossível no nosso estágio evolutivo, nós não deixarmos de nos exaltar, de não nos irritarmos, não discutirmos de forma áspera, né? Então, é claro que um grande exercício que nós podemos fazer é tentar, no nosso dia a dia, né, buscarmos, através de algumas técnicas que eu vou falar daqui a pouco, mantermos um padrão de serenidade, de tranquilidade, né, por pensarmos em tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, de maneira a não nos irritarmos tão facilmente, né? Porque muitas vezes, quando nós somos confrontados, quando temos a nossa opinião contestada, nós reagimos de forma exaltada, irritada, partimos para a discussão, né? Então, a questão como ele fala aqui, da mansidão e da serenidade, são estados a serem alcançados, sem dúvida nenhuma, né? Então a gente buscando constantemente no nosso dia a dia, tentarmos nos afastar daquilo que pode ser um verdadeiro combustível para que esse tipo de reações venha a todo instante diante de qualquer estímulo negativo que aconteça para nós. Então, se nós buscarmos, através dessa consciência plena da necessidade de buscarmos essa serenidade, então acho que no momento que acontecer algo que realmente vá nos tirar do sério, né, a nossa reação ela não seja tão violenta. Ou até mesmo existem situações que nós precisamos e devemos reagir, mas não com violência. Existem situações em que a energia, né, ela é importante naquele momento, né? Mas o meio termo não, mas sabemos qual é a fronteira da energia para o ato de violência. Esse é o grande desafio para todos nós. Então, o que eu posso fazer para evitar situações como essa? No meu dia a dia, eu posso, nos momentos que eu não estou alterado, eu exercitar, né? Então, por exemplo, o que eu posso evitar? O contato com violência. Eu posso muito bem evitar conscientemente determinados tipos de atitudes. Eu posso deixar de ver determinados tipos de programas,
né, que estimulam de forma inconsciente, que trazem para a minha tela mental alguns quadros que de alguma forma aquilo vai reverberar no comportamento futuro. Então tem situações, por exemplo, tem um vídeo lá, né, aparece um vídeo, olha, cena de um assalto, é um bandido assaltando, pô, você vai abrir aquele vídeo? Para quê? Né? Porque também tem muito isso, né? Existe assim um prazer quase mórbido em algumas pessoas de ver as situações de violência que acontecem. Então, se aquele vídeo já está mostrando ali, já está falando que aquele vídeo por exemplo, é uma cena de um assalto em que o cara reage e dá um tiro no outro, ou algo desse tipo, eu não vou abrir isso. Para que eu vou abrir isso? Então, naquele momento, eu estou evitando a visão desagradável de algo ruim, de uma manifestação de violência, né? Então, alguns têm até, olha, cenas fortes, né? Tem alguns lugares que até, as cenas são fortes, né? Então, para que eu vou abrir aquilo? Então, eu dei um pequeno exemplo, porque a todo instante nós podemos chegar até nós situações desse tipo. E nós podemos, em prol do nosso equilíbrio, em prol da nossa paz interior, a gente pode abrir mão de vários e vários e vários estímulos de violência que cheguem para nós. Então, isso é o que eu coloquei aqui. Então, esse é um banimento consciente de tudo que nos remeta à violência. Eu vou banir isso, eu não vou ver isso. Tem determinados tipos de programas, enfim, existem várias coisas na nossa vida que nós podemos conscientemente banir, né, dos nossos sentidos. Eu tudo bem, para mim basta eu saber que, infelizmente, houve, enfim, um ato de violência, porque a gente precisa estar informado do que está acontecendo. Mas nós podemos nos preservar o equilíbrio, evitando transpor a barreira do que seja razoável em termos de obter a informação. Então ele fala, né, no segundo pedaço aqui que eu marquei, os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Então, quer dizer, os mansos e serenos conseguem tudo. Nem sempre, sabe que nem sempre, né? Mas a postura de mansidão, de serenidade, muitas vezes, ela vai ser determinante para uma discussão, alguma coisa que esteja acontecendo, que se você chega, aquela velha história de chegar com a gasolina para apagar o fogo, ou seja, vai proporcionar um incêndio muito maior. Então, muitas vezes, essa mansidão, essa serenidade, ela vai ser fundamental para que não desenvolva a partir dali uma situação de violência. Difícil, a gente sabe que é difícil, mas como ele fala aqui, é uma questão de saúde. Então, a partir do momento que eu me proponho a tentar o autocontrole através de técnicas, por exemplo, eu ia falar para vocês tem uma técnica que é simplesmente espetacular e que está ao alcance de todos, que é a meditação. A meditação, ela é comprovadamente benéfica para que nós asserenemos o nosso pensamento, a nossa alma, para que a gente possa, enfim, enfrentar as dificuldades da vida, mesmo aquelas que muitas vezes nós somos violentados, dentro daquele padrão que nós falamos anteriormente, mesmo diante daquelas violências que a gente sofre, nós tenhamos uma postura adequada, que não vai nos fazer mal, não vai nos deixar doentes. Isso é fundamental, né? Energia, como eu falei muitas vezes, mas ainda assim uma energia equilibrada, bem colocada, bem postada, que vai levar muitas vezes a solução dos problemas, das situações que estão à nossa volta, sem cairmos no campo perigoso da violência. A gente sabe, gente, que não é fácil.
Não é fácil, claro que não é fácil. Mas, como eu falei anteriormente, se eu entendo que é algo que eu quero porque vai me fazer bem, eu vou me esforçar. Eu não quero ter uma atitude de violência. Isso não vai me garantir que eu não vá, em algum momento, perder minha cabeça agindo de uma forma indevida. Mas se eu entendo que eu não quero isso para mim, eu vou atrás de estratégias que me deem condição de trabalhar esse tipo de reação. Então é para isso que nós estamos aqui. Essas reflexões que eu trago para vocês, como eu sempre falo, para todos nós, porque vale a pena. É saúde que a gente traz. E quantos e quantos e quantos desastres podem ser evitados, né? Quantos crimes muitas vezes podem ser evitados com uma postura de serenidade, uma postura de mansidão, né? Então vale a pena. E o desafio, como eu coloquei aqui para vocês, sobre as duas vertentes que eu abordei aqui hoje, é a gente ter essa serenidade no momento que formos impactados pela violência, né? Temos que buscar isso. Muitas vezes, olha, Paulinho, cara, não tem como, você não sabe o que eu passei, o tipo de violência que me aconteceu. Eu concordo, mas nós devemos concordar que é algo que vale a pena tentar? Vale a pena tentar. E o outro desafio é a autoobservação da nossa conduta. O que eu posso fazer para que efetivamente eu consiga ter um controle maior sobre as minhas reações? Esse é o desafio. Aliás, a vida é um grande desafio. Então nós estamos aqui, como eu falei anteriormente, para sairmos dessa encarnação melhor do que quando nós chegamos. Isso, todos nós estamos nessa vibe. Não tem como ser diferente. Tá bom, gente? Eu vou propor um exercício para vocês, nessa nossa harmonização final. Eu vou propor que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Como sempre, vejam-se completamente envolvidos pela energia particular, peculiar de cada um de vocês. Agora eu vou pedir para que cada um de vocês escolha um lugar só seu. Aquele lugar que você tem a certeza absoluta que gostaria de estar e lá se encontrar completamente seguro. Um lugar de paz. Um lugar onde cada um de vocês podem estar serenos. Imaginem-se nesse lugar. Cada um escolhe aquele que melhor desejar. Olhe em volta. Só está você e a sua consciência. Como é bom poder estar num local onde você não corre nenhum tipo de risco de sofrer qualquer tipo de violência. Você está completamente pleno nesse lugar. Olhem à sua volta. Perceba as características deste lugar. Queira estar neste lugar mais vezes na sua vida. Observe, porque vocês vão voltar nesse lugar. Porque é neste local
em que vocês se encontram agora, que vocês vão poder fazer um exercício diário de se deslocarem para aí. E em contato com o ambiente onde vocês estão, vocês vão perceber a força que chega a cada um de vocês, vindas de Deus. Respire profundamente. Deixe o seu coração vibrar em alegria e gratidão por estar num ambiente tão sereno, tão pacato, tão bonito. Despeçam-se deles. Gravem bem cada detalhe desse lugar. E voltem bem devagar para o ambiente onde vocês se encontram. E abram seus olhos também bem devagar. Esse exercício, gente, é um exercício bastante interessante que cada um de vocês pode realizar. Escolher um local de paz, de tranquilidade, um local só seu. Eu tenho o meu, né? Eu construí esse lugar na minha mente e para lá eu vou. Então tem toda a peculiaridade que eu escolhi. Então às vezes eu me desloco para aquele lugar e fico ali às vezes 5, 10 minutos naquele lugar que é o lugar do Paulo. Então ali eu estou livre com a minha consciência. Então é um exercício interessante para nós sairmos muitas vezes da loucura do nosso dia a dia. Então é mais um exercício que vocês podem e devem fazer. Porque como eu sempre falo, nós precisamos todos os dias arrumar um tempinho para esse tipo de prática. Isso vai nos ajudar muito a nos conhecermos cada vez mais, a buscarmos esse equilíbrio que a gente está sempre falando aqui e que a gente já entende que ele é fundamental para o nosso bem-estar. Então, quem lembrou da água, então, meus queridos, obrigado pela audiência de vocês. Agradeço sempre por vários de vocês que têm feito a divulgação desse projeto. Eu fico muito feliz que ele alcance cada vez mais pessoas. Tá? E eu quero desejar a todos vocês uma semana de muita paz, de muita serenidade. E que todos nós sejamos muito bem-sucedidos em relação também ao que nós falamos hoje aqui. Tá bom, gente? Paz e bem para todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima segunda, se Deus quiser.